Paz e esperança para você, para toda a sua família. Que alegria estar mais uma vez aqui com você no nosso canal Palavra de Esperança, compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos nesse ano de 2022 com um projeto de ler toda a Bíblia. Eu quero convidar você para participar desse projeto no nosso grupo de WhatsApp. Você ainda pode fazer parte desse grupo. Nós estamos no capítulo 15 de Mateus, mas você ainda pode entrar para ler conosco a Bíblia durante todo esse ano. As instruções para que você possa se inscrever no canal de WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. Venha se juntar a nós para que no final do ano todos nós possamos ter lido a Bíblia, toda ela. Aleluia, glória a Deus. Já que nós estamos lendo a Bíblia no livro de Mateus, eu quero usar o capítulo 14, dos versículos 22 a 33, para a gente meditar nesse dia. Trata-se de mais um milagre de Jesus, dessa vez andando por sobre as águas. Algumas lições nós podemos tirar desse texto. A primeira lição é que Jesus sempre está no controle da situação. Por quê? Porque ele pediu que os seus discípulos fossem para o outro lado do Mar da Galileia, enquanto ele estava no monte orando um pouco a sós com Deus, logicamente, que havia necessidade de Jesus também ter o seu a sós com o Pai, e os discípulos vão então, obedecem o que Jesus fala, só que no meio da travessia, apesar do barco estar distante, o vento era contrário, e aconteceu uma tempestade, e o barco começou a ser açoitado pelas águas, e eles ficaram, os discípulos, espantados, atemorizados. Mesmo sendo homens experimentados no mar da Galileia, eles estavam assustados, com medo daquela tempestade. Porém, Jesus, mais ou menos por volta das 3 horas da madrugada, ele vai ao encontro dos seus discípulos no barco. Isso quer dizer o seguinte: Jesus sempre está no controle da situação. Muitas vezes a gente pensa que a situação está incontrolável e que foge ao nosso controle. Realmente o nosso controle às vezes foge ao nosso controle algumas situações que nos acontecem, mas nunca foge do controle do Senhor Jesus. Ele estava controlando. Na hora certa, Jesus vai ter com seus discípulos. Só que ele foi de uma forma um pouquinho diferente. Ele foi andando por sobre as águas. E aí vem a segunda lição. A visão ou a imagem que os discípulos estavam fazendo de Jesus. Porque quando Jesus veio andando por sobre as águas de madrugada, eles ficaram espantados e acharam que era um fantasma. Eles viram Jesus naquele momento como um fantasma. Muitas vezes nós fazemos uma visão distorcida do que é realmente Deus para nós, do que é realmente o Senhor Jesus para nossas vidas. Nós temos uma visão de um Deus que castiga, um Deus vingativo, um Deus que nos abandonou, um Deus que perdeu o controle de situação. Mas eu quero dizer que você precisa ter a visão certa a respeito de Deus na sua vida, a respeito de Jesus na sua vida. Ele é o teu Deus, o teu Salvador, aquele que cuida de você. E em nenhum momento ele vai permitir que, mesmo que venha tempestades na sua vida, ele vai permitir que você esteja só. Na hora certa ele vai, mesmo que seja andando sobre as águas, ele vai, porque ele é Deus do milagre. Então a segunda lição que eu tiro é que a visão que os discípulos fizeram de Jesus foi uma visão errada. Eles viram Jesus como um fantasma. Na verdade, Jesus é o Filho de Deus, que está sempre pronto, com a sua mão estendida para nos abençoar. A terceira lição que eu tiro desse texto é que é possível andar sobre as águas com Jesus. E quem nos dá esse exemplo é Pedro. Porque quando Jesus se identifica para os seus discípulos, eles perdem o medo do fantasma que eles estavam vendo, e eles viram que era o Senhor. Pedro então, na sua ousadia, fala: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá andar sobre as águas com o Senhor. E Jesus falou: vem. E Pedro teve, além de ousadia, teve coragem e foi. Começou a andar pelas águas. Isso quer dizer o seguinte, que é possível a gente andar sobre as águas com Jesus. As águas aqui representam as tempestades, as lutas, as coisas que nos sobrevêm, as adversidades. É possível você ser vitorioso, você conseguir vencer tudo isso que você está passando, se Jesus estiver ao teu lado. Se você começar a andar pela fé, sobre as águas com Jesus, você vai chegar lá do outro lado. Porém, Pedro, em determinado momento, ele parou de olhar para Jesus. E é muito ruim quando a gente para de olhar para Jesus. Pedro olhou para o vento, para as circunstâncias, e teve medo. E quando ele teve medo, quando ele deixou de olhar para Jesus, ele começa a submergir. E é isso que acontece na nossa vida. Quando a gente para de olhar para Jesus, para esse Deus poderoso, maravilhoso, quando a gente deixa a nossa fé fracassar, quando entra a dúvida no nosso coração, incerteza, medo, a gente para de olhar para Jesus. E a tendência nossa também é submergir, é a gente ser vencido pela luta, pela prova, pelo problema. Mas Pedro teve também a sabedoria de, quando percebeu que estava afundando, que estava afogando, falou: Jesus, socorre-me. E o que aconteceu? Jesus estendeu as mãos para Pedro e levantou Pedro, e os dois foram para dentro do barco. E o texto fala, e é muito interessante isso, de que quando eles subiram para o barco, então o vento parou de soprar. Jesus quer estender as mãos sobre a sua vida
e tirar você da situação que você está passando. Quem sabe o ano 2021 foi um ano de derrota, de fracasso, de tristeza, de adversidades que você muitas vezes não conseguiu superar, mas eu quero crer e quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus. O ano 2022 vai ser um ano diferente, um ano de bênção, um ano de vitória. Deus vai estender as mãos sobre a sua vida e vai abrir essa porta de emprego, essa crise financeira vai cessar. Aleluia, eu creio que essa enfermidade será curada, que você vai ter uma vida feliz junto aos seus familiares. Nós precisamos crer nisso, precisamos aprender a andar sobre as águas e crer que Jesus é poderoso para nos tirar dessa situação, nos tirar do fundo, porque Pedro estava afundando. E quando ele clama por Jesus, vem então a providência de Deus, a mão de Deus, o poder de Deus e traz para ele então novamente a estabilidade de estar caminhando com Jesus sobre as águas e dessa vez novamente voltou para o barco. Então, essa é a terceira lição que eu posso tirar desse texto, que é possível nós andarmos sobre as águas com Jesus. E a quarta lição, e a última que eu quero tirar desse texto para você, é o seguinte, é que muitas vezes as lutas, as tempestades da vida vêm sobre as nossas vidas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. A gente passa por momentos, situações que a gente não entende. Se a gente olhar pela lógica humana, pelo ponto de vista humano, a gente não vai entender mesmo. Mas quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor e passamos por todas as lutas, os problemas, as tribulações que nos sobrevêm, lá na frente a gente vai entender que existe um Deus poderoso que transforma maldição em bênção. Aquela noite seria uma noite de tragédia, o barco iria afundar e os discípulos seriam tragados pelo mar. Mas Jesus veio caminhando sobre as águas, fazendo o sobrenatural e operou o milagre e trouxe novamente harmonia, paz, o vento aquietou, o mar ficou calmo e eles puderam novamente gozar da paz que só existe na pessoa bendita de Jesus. Por isso eu quero dizer, se você está passando alguma luta, alguma tribulação, espere, não é o final, calma. Lá na frente você vai ver que através dessa luta, dessa tribulação que você está passando, existe um propósito de Deus, porque Deus tem propósito na sua vida. Você é servo de Deus, você é serva do Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor Jesus. Então, mesmo que você passe por um momento difícil, de luta, de tribulação, que às vezes não dá nem para a gente conseguir vencer, que às vezes a gente pensa que não vai suportar, de tanta luta, tanta tribulação, mas eu preciso confiar que Jesus vai vir na hora certa, e vai abençoar, e que tudo isso que eu estou passando, no final, vai redundar em bênçãos e glorificação para o nome do Senhor nosso Deus. Por isso, eu quero que você coloque essa palavra no seu coração, se conforte, calma, não se desespere, por maior que seja o vento, por maior que seja a luta, a tribulação, calma, espera, no momento certo você vai receber a sua vitória. E eu quero orar por você, para que Deus possa abençoar você, a sua casa, essa família, e esse ano que está se iniciando, logicamente, seja um ano de bênção para você, que você consiga andar sobre as águas com Jesus. Senhor, muito obrigado, porque nós cremos nesse Senhor Jesus poderoso, que opera milagres e que certamente vem ao nosso encontro, andando sobre as águas, porque o Senhor Jesus é o Deus do sobrenatural, do milagre. Por isso eu oro por vidas que nesse momento estão passando por lutas, quem sabe o vento tem sido contrário, as ondas estão tentando tragar o teu filho, a tua filha, o barco está naufragando, mas eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para trazer paz, harmonia, ó Deus, e repreender todo esse vento, toda essa tempestade, para que esse ano de 2022 seja um ano de bênção, de vitória, um ano de prosperidade para o teu filho, para a tua filha. Ó Deus, recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus seja abundante na sua casa. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
minha canção e o meu louvor.